A maré tá cheia. Tá, 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 tá. Cheia do quê? Cheia de sereia. E o timão querendo golear. Caiu na rede é peixe, leleá. Fala aí, meus reservas, como vocês estão? Eu sou o Lucas e sejam muito bem-vindos ao canal Absoluto Reserva. O Corinthians vence o Santos na Neoquímica Arena e o Peixe se afunda completamente na tabela do Campeonato Brasileiro, ocupando agora a 19ª colocação, a penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. E eu vou me dar a liberdade aqui de mostrar para vocês algumas anotações que eu fiz sobre o jogo de ontem. Mal, péssimo, desastroso, inadequado, inaceitável, mal feito, terrível, atroz, pavoroso, aborrecível, detestável e monstruoso. Isso que foi o jogo do Corinthians contra o Santos ontem. O Dorival chapou completamente o coco e foi a campo com o Corinthians na formação 4-1-4-1, ou se você preferir, 4-5-1, com Félix Torres fazendo a lateral direita e não subindo tanto. A escalação do time foi Hugo Souza, Félix Torres como lateral direito, isso é loucura, mas por incrível que pareça foi uma das melhores partidas que ele fez no ano. André Ramalho, Kaká, Fabrício Sanguineri na lateral esquerda, Michael de volante, por assim dizer, né? Carrídio pela direita, José Martínez pelo meio, Coronado pelo meio também e Breno Bidon um pouco mais pela esquerda também. E Yuri Alberto isolado lá na frente, o que dificultou muito a partida do Corinthians ontem. Você pode ver o Coronado no meio-campo do Corinthians até imaginar que ele conseguiu sair bem com a bola, né? Mas não, ele estava tendo que buscar a bola muito atrás e isso dificultou muito para o Corinthians sair para o jogo. Você poderia analisar que o Corinthians não saía do meio de campo. Os zagueiros tiveram muitas vezes que assumir a posição dos volantes, que no caso estava o Maicon, né? Para poder movimentar a bola, só que o movimento era de uma linha só, uma linha reta no meio de campo. A bola vinha para a direita, depois ia para a esquerda, e o Corinthians nunca avançava no jogo. O Santos foi para o campo num 4-2-3-1, com Gabriel Brazão no gol, Léo Godoy pela direita, José Ivaldo, esse cara é ridículo jogando bola, pelo amor de Deus, que cara ruim. Luan Pérez de zagueiro também, Escobar pela esquerda, que foi expulso injustamente, porque o Martínez provocou a briga, né? A briga, por assim dizer, provocou a discussão que levou o segundo cartão amarelo do Escobar, e ele acabou expulso. Eu não acho que o Escobar merecia um cartão amarelo, sendo que ele só estava aturando o Martínez, mas é isso aí. Rincon fazendo a volância juntamente com o Zé Rafael, camisa 6. Barreal, que eu queria no Corinthians. Rohaiser, que eu queria no Corinthians também. E Soteldo, que é endeusado pela torcida do Santos. Não sei porquê. O cara é horrível de bola. Ele abandona o Santos na primeira oportunidade. É um barriga de cadela, como dizia o craque Neto do Casares. Inclusive esses dois aí, ó, juntos. Ainda bem que o Casares foi embora, porque senão, meu Deus do céu. Esse Soteldo aí é uma enganação do futebol. Ele é bom de bola, mas pelo amor de Deus, pare de endeusar ele. Igual tá fazendo com o menino Neymar, né, na Kings League. Ele tá lá comemorando, sorrindo e o Santos só caindo. Tiquinho Soares no ataque também. Não tem muito o que falar desse jogo, foi só mais uma partida bizarra do Corinthians, como tá sendo todas. E a última a gente conseguiu ganhar com gol chorado também. E isso desperta bastante o espírito corintiano que tem na gente, só que a gente pode ver, olhar esses jogos do Dorival que ele vem fazendo, perdão. A gente pode olhar esses jogos do Dorival que ele vem fazendo recentemente e ele tá mudando bastante o time. E isso não tá me passando muita confiança. Porque a gente pode jogar todos os jogos maus. Só que a gente pode ganhar também todos esses jogos. Só que o problema é que se a gente jogar todos esses jogos maus, quando pegar um time grande, não que o Santos não seja grande, sim, mas é que o Santos tá numa péssima posição pra comparar, né? Mas se a gente pegar um Palmeiras, um Flamengo ou até um São Paulo, a gente vai tomar o pau dos caras, mano. Porque é um time que não cria, é um time que não sabe criar. Sem o Rodrigo Garro, esse time não é nada. E pelo menos ontem a defesa passou uma segurança maior, apesar dos lances do Zé Rivaldo, que não tem o que falar. O cara chegou de frente pro gol, era só cabecear reta, ele conseguiu mandar a direita do gol. E o chute do Barreal também, que desperdiçou, os dois desperdiçaram chances claras de gol que podiam ter matado o jogo, porque eu duvido muito, não, nunca duvido do Corinthians, mas eu não botaria fé que a gente ia conseguir passar. Mas é isso, fora isso, um jogo mórbido, morto,
de dois times cansados que não querem nada da vida. E o Corinthians atualmente ocupa a 8ª posição do Campeonato Brasileiro e o Santos está na penúltima colocação. O São Paulo vence o Grêmio por 2-1 e ocupa atualmente a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Mirassol, por incrível que pareça, que baita campanha tá fazendo o Mirassol comparado a outros times que normalmente sobem da Série B, né? Ele tá em 12º no Campeonato Brasileiro, tá atualmente, acredito eu, que se classificando para a Sul-Americana. Tá indo para a Sul-Americana, levando em conta que muitos times que na maioria das vezes são campeões de Copa do Brasil, de Libertadores, normalmente ficam na parte de cima da tabela e sempre abrem mais vagas para outros times. O Mirassol está numa boa colocação, tendo em vista que eles acabaram de subir da Série B. O Grêmio... Não, o Grêmio... O Mirassol perdeu... E o Palmeiras vence o Bragantino. Eu sinceramente, gosto bastante quando dois times paulistas se enfrentam, que eu já mato dois coelhos numa caixa d'água só. Numa machadada só. E o Palmeiras, infelizmente, para tristeza de um e depressão de outros, tá ocupando a primeira colocação do Campeonato Brasileiro. O Bragantino tá em quarto. O próximo compromisso desses times é a Copa do Brasil, né? O Palmeiras enfrenta o Ceará pela volta, do jogo de volta da Copa do Brasil. O Corinthians enfrenta o Novo Horizontino. O São Paulo enfrenta o CRB pela Copa do Brasil também. E é isso. O Santos enfrenta o CRB pelo jogo de volta da Copa do Brasil. E o São Paulo enfrenta o Náutico. São Paulo enfrenta o Náutico. O Bragantino, ele joga contra o Criciúma. Joga contra o Criciúma quinta-feira também. E o Mirassol, acredito eu que seja o único que não vai... Mirassol não. O Mirassol é o único time paulista que não tem compromisso na Copa do Brasil. O Santos abriu uma vaga, né? Porque foi o campeão da Série B do ano que vem. Então, mesmo ele subindo igual ao Mirassol, ele tá tendo, diga-se de passagem, essa oportunidade pela Copa do Brasil. É isso. Muito obrigado. Falou.